Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te damos de comer, com sede e te damos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, meus irmãos e irmãs, que a hora já vai adiantada. Santa Dulce dos Pobres, alegria poder hoje celebrar pela primeira vez a sua festa, né? Mesmo que em tempo de pandemia, que no ano passado, quando ela foi declarada santa, canonicamente, foi no dia 13 de outubro, pelo Papa Francisco, nós já tínhamos celebrado a sua festa em agosto. Então, Maria Rita era filha de uma jovem esposa, Dulce Maria de Souza Brito, que morreu muito cedo, né? A mãe de Irmã Dulce morreu aos 26 anos, pós-parto. Casada com Augusto Lopes Pontes, doutor Augusto Lopes Pontes, que era dentista e também era bacharel em Direito, era professor na UFBA. E vale a pena também dizer por que Santa Dulce é celebrada no dia 13 de agosto, já que não tem uma outra ligação com os dias canônicos da sua celebração, né? Porque ela faleceu, justamente os santos são celebrados no dia em que falece, exceto João Batista, que também celebramos o seu nascimento, e outros. Mas ela falece no dia 13 de março de 92, com 77 anos. Foi declarada beata, né, com mais de 70 mil pessoas em Salvador. Quem estava lá pôde acompanhar na época, no dia 22 de maio de 2011, isso na época do Papa Bento XVI, então 22 de maio. E ano passado, dia 13 de outubro, o Papa Francisco canonicamente oficializa Santa Dulce dos Pobres. Então, a 13 de agosto tem um outro sentido, que foi exatamente o dia em que ela ingressou na ordem
que fez dela irmã, a congregação das irmãs missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Nós sabemos que depois a irmã Dulce teve que se retirar da congregação para viver a sua fundação e fundou uma outra instituição. Então isso foi no ano de 1933, no dia 13 de agosto, numa data como hoje, ela entra e toma o seu hábito de religiosa nesse convento Nossa Senhora do Carmo, aqui pertinho de nós, na cidade de São Cristóvão, no início de Sergipe, onde tudo começou, né? Que Aracaju depois se tornou o alvo de Sergipe, mas o início é nesse lugar histórico que é São Cristóvão, né? Acho que há 2 anos eu, Sandra e Su e minha mãe, nós tivemos lá 2 anos mais ou menos, né? Nós conhecemos esse espaço, conhecemos esse território. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus para hoje ajuda muito a compreender tudo aquilo que nós vivenciamos, escutamos e nos preparamos para hoje poder louvar a Deus pela graça de termos uma santa intercessora nos ajudando no nosso caminho de batizados. E quero começar esta homilia perguntando: como é que nós encontramos a Deus? E também, como é que Deus nos encontra? É uma pergunta importante, não é? Porque pode ser que caiamos um grande perigo de passar até vir à igreja e Deus nunca conseguir nos encontrar. Ou também de até dizermos que temos fé, mas nunca conseguirmos encontrar a Deus. Porque o ponto de encontro, tanto de Deus conosco e tanto da nossa parte com Deus, é um ponto que é não muito observado, mas vale muito a pena dar atenção a isso. E o Papa Francisco, na verdade, desde um pouquinho antes, mas o Papa Francisco evidenciou esse ponto-chave, porque a igreja dos nossos tempos, os eleitos, os batizados desse nosso tempo, as pessoas que somos nós, que vivemos nesta atualidade, precisamos olhar para este ponto. Ou olhamos para este ponto, ou Deus não conseguirá nos encontrar, e nós também não conseguiremos encontrar o Senhor, mesmo sentindo a sua presença perto de nós, mesmo tendo sinais visíveis da sua presença em nosso meio. Mesmo assim, poderemos cair no grande perigo que é não encontrar o Senhor, ou não permitir ser encontrado por Deus. E qual é o ponto? Qual é esse ponto marcante de encontro? Qual é o lugar de encontro que Deus marcou para nos encontrar e nós temos como porta para encontrar a Ele? É a pobreza. É o ponto máximo que neste tempo nós somos convidados a olhar, talvez como nunca olhamos. Passamos a vida cristã sem dar importância ao mais importante, que é o próprio Jesus, mas no sentido da pobreza. Então, a pobreza é o lugar do encontro com Deus. Um coração pobre se encontra com Deus. E um coração pobre se permite Deus encontrar você, encontrar a mim. Né? Então, esse é o ponto que liga, né? É o ponto que faz a interseção entre as duas realidades. Então, como eu posso encontrar a Deus somente com um coração pobre? Como Deus consegue acessar o nosso coração quando Ele encontra o nosso coração, um coração pobre? Por que isto? Porque nós vivemos no mundo, não é aqui, lembro sempre, a palavra de Deus e o ensinamento da igreja quando fala da pobreza, tem 2 distinções. A primeira distinção foi o evangelho de Jesus, vinde a minhas criancinhas no dia desse, que evidencia a conversão, que é o que nós estamos falando. E o outro ponto, que é do mesmo evangelho, que fala também da pobreza, que nós vamos ouvir na liturgia de sábado, depois de amanhã, que vai falar, vinde as minhas criancinhas, porque deles é o reino dos céus, evidencia Jesus. Então, aqui não se fala da falta de recursos, não é isto. E nem também, isso significa que uma pessoa que tenha muito dinheiro não tem um coração pobre. Não é? Então, não é a questão do recurso,
mas é aqui Jesus Cristo e a nossa relação como pessoas. Então, vivemos uma sociedade e vivemos um tempo em que tudo que era antes muito, agora se tornou muito maior, não é? E a gente já falou isso, essas palavras se repetem nessas últimas 2 semanas com muita força. O que é que aparece com muita força na nossa homilia, nas nossas palavras, a palavra do Senhor, e aos nossos olhos que nós sabemos, porque vivemos inseridos na sociedade? Existem uma coisa que é muito importante. Primeiro delas é as exigências que nós temos não são saciadas. E no outro ponto estão as necessidades que nós temos e que essas são muitas vezes preenchidas. E o que é que isso faz acontecer? A minha exigência mais importante como cristão é a de ser pobre. A minha exigência mais importante, que sacia a minha alma, que me faz viver verdadeiramente como batizado, é ser pobre. Por quê? Porque eu abro mão dos meus desejos, eu abro mão de tudo aquilo que vai contra Deus e contra o seguimento a Cristo. Eu abro mão de tudo aquilo que me impede de seguir a Jesus Cristo para verdadeiramente viver. E a necessidade é uma outra coisa, e que ela é correspondida pelas outras coisas. Mas as minhas necessidades não suprem as minhas exigências. A exigência que eu tenho de Deus, que me faz encontrar pela pobreza, não é, por exemplo, suprida simplesmente por eu ir à igreja. Eu tenho uma necessidade de ir à missa domingo, mas isso não significa que vai suprir aquela exigência que eu tenho de Deus. E aqui explico. Porque a minha exigência de Deus, a minha alma necessita de Deus, e eu não necessito apenas ir à missa aos domingos para cumprir um preceito que eu aprendi na minha infância. Isso é uma necessidade, mas não supre a exigência. A exigência, ela é suprida quando eu vou à Santa Missa aos domingos, porque eu sei que lá é a minha casa, porque lá eu encontro com o Senhor, porque lá eu vou ter um encontro com aquele que verdadeiramente atinge as minhas principais exigências de felicidade. Então, isso me faz ser pobre. Por quê? Porque os domingos, por exemplo, não me pertencem mais. É isto que é ser pobre. Os domingos pertencem a quem? A Deus. Porque Deus disse, desde o Antigo Testamento, antes de Nossa Senhora nascer, de João Batista, e com certeza, antes de Jesus nascer, desde o livro de Deuteronômio, desde o Êxodo, depois desde o Êxodo, depois arrumado em Levítico e repetido em Deuteronômio, no Antigo Testamento, Deus já tinha dito que os domingos, que os dias sagrados, que era um dia, esse dia, que era o dia da festa, o dia das festas das tendas, desde o Antigo Testamento, esse era o dia que era para a gente encontrar com Deus. Se eu podia filar a boia de segunda a sábado, o domingo não posso mais. E isso, quando Jesus ressuscitou, se tornou absoluto, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Se antes de Jesus o dia do Senhor já era um dia marcado, especial, depois da ressurreição do Senhor, este dia é como diz a palavra do Senhor. É o dia que o Senhor fez para nós. Mas não para eu viver para mim somente, mas é o dia que eu tenho para me encontrar com o Senhor. Esse dia eu não posso faltar. Então, quando isto sai da necessidade e passa a ser um atendimento à exigência da minha alma, eu então estou abrindo um espaço para viver a pobreza. O meu coração então entende quando o Senhor diz na sua palavra e no Evangelho, felizes os pobres. Por quê? Somente os pobres têm o reino dos céus. Porque quem não é pobre não acolhe o reino, não acolhe Jesus. E por que não acolhe o reino e por que não acolhe Jesus? Porque preferiu fazer de si próprio um rei. Então a vida gira em torno de si próprio, de si mesmo. Tudo que eu quero, que eu faço,
A minha vida é organizada do modo que eu penso e que eu acho. E uma vida que gira em torno de si mesmo tem um outro nome que se chama individualismo. E aí, pela porta do individualismo, nós ganhamos, mesmo que não queiramos ou que não achamos que vamos ganhar, outros presentinhos, como o egoísmo e outras coisas mais, que terminam com a mesma palavra ismo. Então, e aqui vamos compreendendo que ser pobre é uma necessidade. Deus conseguirá me encontrar quando o meu coração for pobre. Quando o meu coração for capaz de perceber que nada mais é exigente e necessário para a minha alma do que Deus. Mas não um Deus isolado, um Deus individualista. Não, Deus não existe dessa maneira. Mas um Deus que é comunhão, um Deus que é igreja, um Deus que é caminhada cristã, um Deus que é comunidade, um Deus que é estarmos unidos como farinhas do mesmo saco, todos pecadores, mas pescadores de almas, todos limitados e frágeis com suas diversas situações, mas todos aos pés do único Senhor, do único perfeito, do único poderoso, do único que é amor, do único, porque nenhum outro será, nenhum ser humano será, nem foi e nem nunca será. Então, todos aos pés do Senhor. Esta é a grandeza de compreender o ponto de encontro. Aqui Deus nos encontra. E somente aqui eu encontro a Deus. Por quê? Meus amados, ir à igreja é muito fácil. É só vestir a roupa e sair. Tem gente que se arruma, bota um perfumezinho, não é? Bota a camisa da paróquia, essas coisas que a gente gosta de vestir, não é? E vai à igreja cheiroso, não é? E vai para a missa. Mas isso só não basta. Não basta apenas encontrar Jesus no de vez em quando, mas a própria palavra de Deus hoje, na segunda leitura, Deus vai deixar claro que Ele precisa permanecer. É o encontro que me faz permanecer. Por isso é importante refletir, e foi a reflexão desses dias, a urgência da pobreza. De nós, como cristãos, olharmos para a pobreza, porque poderemos ter Deus diante dos nossos olhos e não tê-lo. Podemos ter Jesus passando em nosso meio e não tê-lo. Por quê? Porque eu prefiro a mim mesmo. E eu preciso abrir mão de mim mesmo, que não é das minhas coisas, mas é de mim, para abraçar o outro, que é Deus, que é Jesus. Só que esse outro não vem sozinho. Esse outro vem com a igreja. E com os outros nossos irmãos, com os outros filhos do Pai, que nos faz ser uma só família, pois meu pai, minha mãe e meus irmãos, disse Jesus, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E aqui está o lugar de excelência. Então, dessa primeira parte que aprendemos, inclusive com Santa Dulce, e ela aprendeu com tantos outros antes dela, nós podemos dizer, eu preciso a cada dia ser pobre. Ser pobre. Eu posso ter tudo na minha vida, mas eu tenho que ter muito mais Deus e a sua igreja. Na minha vida pode faltar tudo. A única coisa que não pode faltar é Deus, é nosso Senhor. E sempre casadinho, nosso Senhor e a minha igreja. Porque o grande perigo do Satanás para este mundo é o individualismo da fé. Palavra do Papa Francisco, não são minhas. No Evangelho Gáudio, ele vai dizer isso no parágrafo 62, é porque eu já decorei de tanto usar. Então, o grande mal é o individualismo da fé, que faz com que nós queiramos viver a fé do nosso modo. E o grande perigo que a pandemia da Covid-19 trouxe para quem já estava assim é justamente acentuar uma vida cristã sem a igreja. E aqui é um passo para o inferno com carimbo imenso, porque não posso crer em Jesus sem crer na igreja. Não posso caminhar com Cristo sem caminhar com a igreja. Aí está a pobreza da nossa parte. Abrir-se para esta pobreza é tomar posse de uma riqueza, aquela que Jesus disse a Pedro,
Pedro, tu és Cefas, tu és pedra. E sobre esta pedra eu edificarei, no pronome possessivo, minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. No Evangelho, na liturgia de ontem, tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Esta palavra de ordem foi dada não por uma pessoa qualquer, não foi pelo meu amigo, não foi pelo meu bispo, não foi pelo nosso Papa, nosso bispo também, mas foi pelo próprio Jesus, que nos diz: bem-aventurados os pobres, porque deles é o quê? O reino dos céus. E quando a gente enxerga o que é o reino dos céus, significa que é um reinado. Se a gente pode simplificar e dizer, é um ambiente, é um lugar onde Jesus é o rei. E é bom a gente ficar sabendo, o reino dos céus não significa lá nas nuvens, hein? O reino dos céus é onde Jesus é rei. E ele não quer ser rei lá em cima sem a gente. Até porque lá a gente não vai estar desse modo. E nem sei se vai estar todo mundo. Pode ser que nem eu esteja. Eu esteja só na porta e vocês entram e eu desço, né? Então, o que significa reino dos céus, resumidamente, vai significar um reino inaugurado por Deus. Jesus nasceu porque Deus inaugurou um novo reino para o seu povo. Não agora com rei Herodes, não agora com outros homens que dão e que dizem como deve ser a vida, não agora para que a gente viva nesse mundo ditado pelas diversas palavras dos outros, pelos diversos mandamentos dos outros, pelas diversas ideias mundanas, pelas diversas culturas que já existem, aquelas que nos invadem. Não. É um reino que Deus inaugurou e colocou Ele mesmo. E colocou Jesus para ser o nosso rei. E nós não estamos mais subordinados a uma outra lei. É claro, a da sociedade, a lei é importante, mas nós temos um Deus, nós temos alguém a quem servir, a quem está subordinado, exatamente nesta palavra, porque alguém para exercer a fé. E essa relação de fé minha com o Senhor é de subordinação. Ele é o meu Senhor, eu sou seu servo. Então o servo não é maior que o seu Senhor. Inclusive o próprio Jesus nos disse isso. Por isso ele vai à nossa frente como nosso rei. E quem está com Jesus faz parte do seu reino. E somente os pobres compreendem isso. Quem anda com a cabeça cheia, o coração cheio de suas vontades ou das ideias dos outros e não aceita esta verdade de Jesus e da igreja, não consegue estar no reino de Jesus. Vai até lá, cheira e volta. Bebe da bica e volta. Toma um copo de água e volta. E fica passando mal, porque o lugar dos filhos de Deus é no reino de seu Filho Jesus Cristo. É o lugar dos pobres. E ser pobre é ser feliz. Porque a palavra de Deus e a igreja vai dizer em diversas instâncias, que não me lembrarei de poder dizer aqui, que os pobres são os amigos de Deus. É muito bonito ouvir isto. Quem são os amigos de Deus? Com quem Deus pode contar? Com os pobres. Tanto os pobres em espírito, que é para todos, que aqui não se fala de valor material, quanto também com os pobres materialmente. Porque as mãos mais pobres são as que mais se abrem para tudo dar. Infelizmente, nós podemos ter essa realidade. Quanto mais pobres, também a facilidade da pobreza do espírito é maior. E é uma verdade declarada pela igreja, inclusive, não é? Então, meus irmãos e minhas irmãs, compreendemos assim que a pobreza é um grande mestre para nós, é uma grande necessidade. Como é que eu vou dizer, sou cristão e vivo no século que nós vivemos, se não abrir a esta realidade, se não almejar tomar posse no seu lugar no reino de Deus, de ter alguém que é o nosso rei, que vai à nossa frente. Nós não vamos à frente de ninguém e nem nós vamos à frente de nós mesmos. A nossa frente vai ao rei como autoridade, como aquele que nós
cantamos e rezamos chorando: o Senhor é o meu pastor e nada. Mas para Ele ser o meu pastor, eu preciso estar no pasto. Eu preciso estar no rebanho. Eu não posso ser pastoreado aqui na Piaçaveira se o meu pastor mora na Glebaé. Coitado. Ele vai ter que pastorear de WhatsApp. Você está aonde? Cadê você? Manda aí o Google Maps, a localização real de onde você está. Né? Não tem como. Então tem que o pastor estar junto com as suas ovelhas. E é isso que Jesus pede. Porque as ovelhas têm que estar junto com o seu pastor. É isso que é fazer parte de um reino. E é isso que é fazer parte de um rebanho. Daí a gente entende. A maior dificuldade da nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs, é quando não fazemos parte do reino de Deus. Quando nós não temos um coração pobre, porque não vamos conseguir amar. Que é o grande pedido, que é a grande mensagem do Evangelho, que é a grande necessidade da igreja existir no mundo para manifestar o amor de Deus. Se não tiver um coração pobre, eu terei dificuldade de acolher e de amar. Mas é verdade. Quanto mais nós temos dificuldade de acolher e amar uns aos outros, significa que o nosso índice de pobreza está precisando ser alterado, não é? Assim, a vida vai passando, no início da vida a gente tem dificuldade com todo mundo. Depois a gente vai chegando até a idade e vai percebendo que se a gente viver assim, não vai viver. Então é melhor abrir o coração e acolher do que passar a vida toda sofrendo ao redor de nós mesmos. Até isso nos ajuda. Então, quanto mais dificuldade temos de ser pobres, mais dificuldade, se é consequência, nós teremos de abrir ao outro o coração. Abrir-se a Deus, porque se eu não consigo abrir ao outro que vejo, a palavra de Deus vai dizer: que dirá Deus que eu não vejo, né? Se eu não consigo agir com os que eu vejo, meu Deus. Então, com o que eu vejo é maquete, com aquele que eu não vejo. A minha relação com Deus é uma maquete, é um enfeito, porque eu não consigo agir num Deus que eu vejo que é o próximo. Que foi o que irmã Dulce viveu. Com sua pequenez, com sua humildade, com sua pobreza material, com suas limitações, com faltas de recursos, mas com sua fé, com sua responsabilidade, com sua ousadia e com sua determinação. Que aqui, irmã Dulce, é invejável, né? Até para a nossa comunidade Obra de Deus também. É invejável porque quando você sabe a quem você entregou a sua vida, não tem obstáculo. E para a irmã Dulce não tinha obstáculo. O não para a irmã Dulce não era obstáculo. Um cuspe que lhe davam, porque ela pediu uma coisa para os seus pobres, não era obstáculo. Mas por que ela não desistiu? Por que ela não deu para trás, né? Por que ela não xingou todo mundo? Sei lá o que ela poderia fazer. Porque ela sabia a quem ela entregou a vida. Porque ela conhecia o amor que era Jesus. E essa é a grande necessidade de nós católicos e cristãos. Precisamos conhecer a Jesus que louvamos. Precisamos conhecer a Jesus que comungamos. Precisamos conhecer a Jesus a quem dirigimos a Ele nossas palavras. E só vir à igreja não dá. É preciso sim vir à igreja, claro. Mas ter um coração pobre. Ou seja, abrir o coração. Não permitir ser a mesma pessoa de fé que antes nós éramos. Não permitir ter a mesma mentalidade como antes eu tinha. Romanos 12 vai falar isso. São Paulo escreveu aos romanos preocupado e dizia para eles, a cidade dos romanos era uma cidade terrível. O contexto que nós vivemos hoje de mundo é muito parecido com aquele. E São Paulo disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Eu sempre fiquei grilado com essa palavra, desde os meus 14 anos, quando eu a li pela primeira vez. Mas transformai-vos. Eu disse: como é? Eu, na idade, quando a gente está novo, que encontra Jesus, a gente quer transformar todo mundo com um sopro. Seria ótimo, mas só o padre Cleodon tem esse poder. Não é? Mas transformai-vos. Então ele vai pedir que a transformação não seja
do outro, mas seja a sua. Transformai-vos pela vossa maneira de pensar e de agir. Então eu não posso um dia sair da paróquia do ressuscitado, que isso vai acontecer daqui a Deus sabe quanto, 500 anos, né? E dizer assim: Senhor, eu sou o mesmo padre quando assumi a paróquia no dia 22 de novembro de 2015. Vai fazer agora 5 anos, em 22 de novembro de 2020. Né? Eu não posso dizer, não posso ser a mesma pessoa. Eu tenho que ter mudado na fé. Eu tenho que ter me convertido um pouquinho mais. E aí os fiéis também, o Senhor vai chegar e vai dizer: e aí, há 5 anos atrás, vocês não eram paróquia, não tinham um pastor mais próximo, porque antes era maior a circunstância, né, da igreja, etc. E depois de ter tudo que foi vivido, dos momentos de louvor, de oração, de pregação, de missa, de formação, de encontros, de tanta coisa que a gente tem, graças a Deus aqui nada nos falta, graças a Deus. E aí o Senhor vai dizer: e agora, e vocês? Se o nosso modo de pensar é igual ou pior há 5 anos atrás, se a nossa maneira de seguir a Cristo e servir é igual ou pior há 5 anos atrás, a gente não está pobre. E aí estamos em pecado grave. Por quê? Porque estamos, sem perceber, ignorando o Senhor. Padre, e o que significa isso? Perdendo a salvação, a prestação e sem percepção. Significa que o tempo vai passando e a minha salvação está indo embora e eu não estou percebendo, porque o meu olhar não está em Cristo. O meu olhar não está na palavra. O meu olhar não está em comunhão com a igreja. E eu não me dei conta que eu estou vivendo errado. Não é fazendo as coisas errado, não é porque a gente observa o que faz, mas é vivendo errado aquilo que é mais importante para ser vivido, que é a minha fé, o meu seguimento a Cristo e à igreja, com um coração pobre. Porque se o meu coração não for pobre, Jesus pode falar, pode subir nos telhados, pode gritar, pode curar, pode libertar, pode ressuscitar, e a mim não vai estar dizendo nada. Pode até dizer para o outro, mas para mim eu só vou dizer: oh, que admirável, que coisa espetacular. Não é, menina? E pronto. Então, como esta festa de Santa Dulce e como esta palavra que foi o tema que Deus inspirou para nós refletirmos dessas bem-aventuranças, que é Mateus capítulo 5, e esta de hoje nos ajuda a compreender esta realidade. É por isso que São Paulo disse: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Meu Deus, então quer dizer que se eu não amo, não conheço a Deus, porque Deus é amor, então eu estou vivendo como? Amando só a mim mesmo, querendo só a mim mesmo, cultuando só a mim mesmo. Eu até rezo o terço, mas ele é todo só por mim. Pela minha conversão, pela conversão do meu pé, pela conversão da minha cabeça, pela cura do meu joelho, pela cura dos meus olhos, que não tem mais jeito, que já operei de catarata nos 2 olhos, graças a Deus, não é? Pela cura da minha bexiga, pela cura da minha coluna, isso é verdade, cura, Senhor, onde dói, não é? E aí vai, e só. E aonde estão os outros nesse texto, né? Aonde estão os outros na minha adoração? Tem sim, pá, tem. Eu rezo pela minha mãe, pelo meu pai, pelo você. Igual Xuxa, aprendi desde pequeno. Minha mãe e meu pai, em especial para você, padre. Eu disse sim, não saiu ainda de casa. E os outros? Né? E os outros que você não conhece? E os outros que estão hospitalizados? Eu até rezei uma vez, mas por você rezou todos os dias. Eu fiz até jejum, mas por quê? Para você alcançar a casa própria. Mas você não fez jejum para que os pobres alcancem a casa própria. Então, é essa mentalidade que precisa ir além daquilo que está voltado no nosso olhar. E é isso que é ser cristão. Uma pessoa pobre consegue ser cristã. Um pobre consegue ser cristão. Por quê? Porque um pobre vai aprender aquilo que Jesus mais quer, que é amar. Amar. E somente quem ama é quem é pobre. Somente quem é pobre, quem ama, vai conseguir fazer parte do reino de Deus, porque felizes os pobres, né?
Felizes são eles, e assim eles terão o reino de Deus. Isso é ser igreja. Isso é entender o que é evangelizar. Isso é entender o que é ser servo do Altíssimo. Porque ser cristão não é apenas adotar uma coisa ou outra para fazer e viver, né? Ser cristão não é ficar praticando coisas sociais, distribuir cesta básica. Isso qualquer pessoa faz, não precisa ser cristão. Não precisa nem saber que Deus existe. O cristão, antes de tudo, é aquele que crê em Deus. Mas crer não só vale. É aquele que também crê, mas é aquele que espera do Senhor. E quer amá-lo ainda mais de todo o coração. E deseja amar o próximo. Isso pelo menos tem que ser um desejo como Jesus ama este próximo. Se tudo que vivemos e recebemos não nos levar a este fruto, nós estaremos errando, mesmo caminhando com o Senhor, porque estaremos jogando pedra no primeiro mandamento da lei de Deus, que é o primeiro que abre os outros mandamentos e que inclusive nos leva à necessidade de receber o sacramento da reconciliação, porque é pecado grave. Amar a Deus sobre todas as coisas. Santa Dulce nos ensina isso, de uma maneira muito simples, a sermos cristãos, porque ela não praticou uma ação social. Santa Dulce praticou o amor. E o amor que não significa tão somente caridade, mas o amor que nos leva a entender a vivência da fé cristã, que aí sim se chama caridade. Quando eu vivo a minha fé cristã, eu sou aberto para viver a caridade. Por quê, padre? Porque a caridade não é esmola. A caridade não é ação social. Não é. A caridade é a prática do amor que eu tenho a Deus. É diferente. É a prática do amor cristão. É por isso que Jesus vai dizer: quando deres por uma mão, que a outra não saiba. Não podemos tirar foto para dizer eu ajudei, não é? Não podemos botar lá na intenção da missa: ó, rezar em ação de graças a mim, que esse ano eu vou fazer uma doação generosa. Não, vai botar lá realmente missa e ação de graça, mas o teu nome vai para o inferno com a ação das graças todas, porque não é para ser visto, não é para saldar uma dívida que temos com Deus, mas é para praticar o amor. Praticar o amor. Nós que somos famílias, né? Vamos trazer um pouquinho para nós. Quantas vezes nós exercemos o amor e ninguém vê? Quantas vezes uma mãe exerce um amor com seus filhos e eles não veem? Quantas vezes um esposo ou uma esposa exerce o amor para com seu cônjuge e eles não veem? Porque o amor que queremos praticar para os outros precisam ser vistos. Essa é para ficar no coração. E é Deus que nos recompensa. Se tem uma coisa que a gente vai devendo aprender, é nunca querer ser visto, se amostrar, porque a gente não entendeu nada, né? Querer fazer as coisas para ser visto é não entender nada, porque Deus não nos recompensa dessa maneira. Deus recompensa a quem sabe fazer. E recompensará todos aqueles que um dia se fez pobre para se encontrar com os pobres, para ver os pobres, para acolher os pobres. E o Papa Francisco disse assim: a caridade, ele disse isso ano passado, é o abraço de Deus, nosso Pai, a toda pessoa, de modo particular, aqueles que são os últimos, aqueles que são os sofredores, porque esses ocupam no coração de Jesus um lugar preferencial. E aí o Papa Francisco disse uma outra coisa muito bonita, que é o seguinte: os pobres são pessoas, não são os pobres, são pessoas. E no rosto de cada uma pessoa esconde o rosto de Jesus Cristo. Os pobres trazem em si as marcas de Jesus crucificado. O seu sofrimento, as suas dores, as suas lutas são as marcas de Jesus crucificado. E aonde entra nós? Onde entramos nós, os pobres? Entramos como aqueles que, como igreja,
devemos levar para estas pessoas, devemos levar para os outros o que eles mais necessitam: o amor e o evangelho. O amor, que é traduzido em amor cristão, se chama caridade, e o evangelho, porque somente Jesus Cristo dignifica as pessoas. A minha doação não dignifica a pessoa, mas Jesus Cristo é capaz de fazer aquela pessoa mais digna. Somente o Senhor faz digno e digna uma pessoa. E é isso que deve fazer, porque a nossa missão é promover a integridade da pessoa por inteira, não só por aquilo que ela precisa. E ainda o Papa Francisco disse, não é, que o antídoto a essa cultura que nós vivemos do descartar os outros, o antídoto para acabar com essa realidade da indiferença que nós vivemos é, sem dúvida alguma, o serviço do amor que podemos prestar a alguém. O serviço da prática do amor cristão, que é a caridade que podemos dar para alguém. E termino com uma palavra do Papa que diz assim: a pior discriminação dos pobres, a pior discriminação da qual os pobres sofrem é a falta de uma única coisa. E aqui eu estou com o Papa aplaudindo de pé. O que é que falta aos pobres? Qual é a pior discriminação que faltam a eles? A atenção espiritual. O que os pobres mais precisam é da atenção espiritual. Porque o Senhor nos diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais vos será acrescentado. Uma igreja que não evangeliza não é uma igreja pobre, porque não conseguirá trazer ninguém para fazer parte desse reino de Deus, que é o lugar que as pessoas todas devem estar. Por isso a necessidade de ser pobre de coração. Eu preciso, e eu sei que também você precisa, meu irmão, minha irmã, abrir-se a essa grandiosidade da pobreza, para sermos muito mais felizes, conhecermos muito mais a Deus e ter uma inteligência ainda muito mais usada para viver a fé, para viver a vida cristã, para sermos neste mundo não mais um católico para constar, nem mais um membro de uma paróquia, uma comunidade, mas para ser um que é sinal visível do amor de Deus por onde a gente passa. Nós precisamos fazer a diferença aonde nós vivemos. E para isso eu preciso ser pobre. Por isso nunca se afastem da fé, nunca se afastem do evangelho, nunca dê oportunidade a outras ideologias sem antes dar primeiro a ideia do evangelho. Nunca se esqueçam que seguir a Jesus Cristo é com Cristo, por Cristo e em Cristo. Ou seja, com Ele e com toda a família que estão os outros irmãos e que está a sua igreja, a qual nós somos todos membros, e Ele, o Senhor, é a cabeça. Que Santa Dulce dos Pobres interceda por nós, que Santa Dulce dos Pobres interceda pela nossa paróquia, que Santa Dulce dos Pobres interceda pelas nossas famílias, que Santa Dulce dos Pobres alcance de Deus a generosa graça de também sermos pobres. Não é miseráveis, não, é pobres, no sentido de dizer um coração que se abre para Deus e acolhe tudo que dele vem, porque o que vem de Deus e o próprio Deus é a minha maior riqueza, e eu sou rico das graças de Deus. Nós crescemos ouvindo isso, né? Aqui nós somos pobres, mas somos limpinhos, né? Mas nós somos ricos das graças de Deus. Só que a gente não dá importância a isso, né? Perceber que verdadeiramente essa é a nossa riqueza. Nós podemos ser ricos, nós podemos ter o maior salário do planeta e o coração todo de Deus, né? Assim como podemos não ter salário algum para sobreviver e o coração ser todo de Deus. O que importa não é a vida financeira, o que importa é aonde está o seu coração. E o Evangelho vai dizer, né? Aonde está o seu coração, lá estará o quê? O seu tesouro. Então que o seu coração, que o meu coração
esteja no nosso único tesouro, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Razão da nossa vida, causa da nossa alegria, razão de existir da igreja e a razão de Santa Dulce dos pobres poder entregar a sua vida na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, para servir a este reino que nós fazemos parte e hoje bebemos desta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.